Alô pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais uma aula. Lembrando que essas aulas estão relacionadas à nossa apostila. Nós tivemos na aula passada a história da educação do campo, tá? Em que nós vimos um percurso, um pouco da trajetória e da construção da educação do campo, tá? Foram propostas também ao final do capítulo, isso você pode perceber na sua apostila, ao final de todo e qualquer capítulo, uma atividade para sistematizar o conhecimento, né? Para sistematizar o assunto que foi discutido. Então, na atividade do capítulo passado, a gente tem uma charge, inclusive ela está também dentro do texto que foi abordado, relacionado à história da educação do campo. E aí pergunta o que representa a charge a seguir. Tá? E coloca umas alternativas. Você vai marcar, logicamente, se você acompanhou o resumo da nossa aula, se você fez a leitura da apostila, primeiro capítulo, você vai saber que a figura se refere, né, ao êxodo rural. Tá? É uma família que deixando, vai a imagem de que está deixando as suas terras, tá? E ao fundo a imagem de um maquinário, de um trator, né, avançando sobre essas pessoas que vão deixando, por assim dizer, os seus lugares de origem, né? É um pouco caracterizando o cenário do campo nos últimos anos, em que o, o avanço do agronegócio, né, o avanço do capital agrícola nas terras camponesas, de certo modo, fez com que essas pessoas fossem pressionadas a, a deixar seus lugares, né, com também contando com o rótulo, né, o preconceito que existe no campo e com a ideia de que a cidade é melhor, é mais desenvolvida, as pessoas deixavam suas terras em busca de dias melhores, o que a gente sabe que não é, evidentemente, uma verdade. Tá? É o famoso êxodo rural. Em seguida, nós temos outras questões. A segunda questão pede para pesquisar em jornais e revistas, né, regionais, ou seja, da sua localidade, reportagens relacionadas à educação do campo no seu município. Você vai recortar, copiar, colar, anexar a sua apostila. Pede também para você apontar pontos positivos e negativos sobre a educação do campo abordados nessa reportagem, na notícia que você selecionou. E por fim, para você escolher uma personalidade local, né, sua comunidade, que tenha uma relação com a educação do campo e que você possa fazer um breve texto relatando, né, essa pessoa, os motivos que levou você a escolhê-la, o que ela faz de interessante pela educação do campo e também as sugestões, que você pode, o que ela pode melhorar, o que a comunidade também pode contribuir ajudando. Então foi isso, né? Eu também é preciso que a gente tenha um cuidado. Nós ainda estamos num momento de isolamento social. Em nenhuma dessas atividades vocês devem sair por aí fazendo pesquisas, né, quebrando o isolamento social. Vocês são
atividades que você pode fazer em casa, tá? E deve. No capítulo 2 a gente inicia agora as concepções da educação no campo. Né? E aí eu vou aqui na apostila a duas imagens. Uma imagem de uma criança indígena abraçando, né, uma árvore. Né? Ela não consegue circular, abraçar a árvore inteira, mas ela abraça tudo que ela pode da árvore. Tá? E no outro canto, uma imagem de máquinas agrícolas, né, coletando, fazendo a colheita e despejando os grãos num caminhão coletor ou uma espécie de silo. Tá? E aí eu peço para vocês refletirem sobre essas duas imagens. Né? É isso que está lá na apostila de vocês. O que a gente percebe é que são duas sínteses de dois cenários distintos que estão em completa oposição. Tá? Dá para a gente perceber que o homem vive em equilíbrio com a natureza, preservando seus recursos naturais, suas tradições. A criança indígena está a caráter, né, com o seu cocá, com os seus adereços de indígena. Né? Então, essa é uma característica fundamental dos traços do povo camponês. Né? Produzir com equilíbrio, né? Com possibilidades de desenvolvimento sustentável, com o mínimo de agressão à natureza. Do contrário, nós temos o capital agrícola avançando nesses territórios, né? Provocando degradações ambientais significativas, né? O uso de maquinário, o uso de pesticidas, né? Porque o intuito é o capital, é a renda, é a produção em larga escala. Então, por isso que eu digo e volto a repetir, são territórios, são cenários em completa oposição. Então, quando a gente vai para entender os conceitos de educação do campo, não é possível fazer essa compreensão sem antes fazer essa leitura desses elementos que estão em completa disputa pelo espaço, disputa pela preservação da cultura camponesa, do saber camponês, da história camponesa, dos modos de vida dos camponeses, não é? Então, voltando um pouco lá na foto do capítulo 1, que também faz com que o camponês deixe o seu lugar de origem, né, o avanço do agronegócio, do capital agrícola, né, que faz uma pressão significativa sobre esses elementos. Então, o que diz o capítulo é que a educação do campo, ele começa falando assim: a educação do campo trabalha com sujeitos que têm uma racionalidade, são expostos a um processo desenvolvimentistas, tem uma lógica camponesa, questão da família, tradição, tem religião, né? Tem toda uma natureza simbólica que tem um significado de mundo, né? E ultimamente a educação do campo ela nomeia um verdadeiro fenômeno da realidade brasileira. Por quê? Pela inclusão dos interesses dessas comunidades, tá, no campo da educação. Tá? Então nós vemos aí uma política, como foi falado no capítulo anterior, no capítulo passado, sobre o surgimento de uma política, uma legislação educacional voltada para a educação do campo, que, como vocês viram, não é uma educação qualquer que surgiu do nada. Ela é uma educação constituída pelos sujeitos do campo.
Tá? Então, aqui Kaldart fala que não é uma educação que nasceu como teoria educacional, mas que é uma educação que sobrevive e vive da sua prática. Tá? São os desafios atuais e os desafios de sempre da educação do campo que permeiam o seu significado. Então, quem são os sujeitos do campo? Né? São os pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta. Como eu dei a imagem agora há pouco do povo indígena, os caipiras, lavradores, roceiros, sem terra, agregados, caboclos, mineiros, enfim. Né? Então a gente pode observar que os sujeitos do campo são os próprios sujeitos da educação do campo. Eles são os sujeitos que vivem e que trabalham no campo. Tá? E que eles representam os princípios da educação do campo. Eu tenho aqui um quadro que fala da educação do campo quanto à sua concepção e quanto à sua essência. Né? Eu digo para vocês que a educação do campo ela só pode ser entendida na sua materialidade. Né? No caso, como eu falei para vocês, o próprio camponês, a vida do camponês, o sujeito camponês, a classe trabalhadora no campo, né? A partir do seu vínculo com a terra. Então esse é o entendimento da concepção de educação do campo. Né? E a sua essência se dá de que maneira? Através da luta, não só por educação, mas por outros direitos que historicamente lhe foram negados, luta pela reforma agrária, contra o latifúndio, contra a superação das contradições da lógica do capital. E aí, quando a gente fala desse capital, o capital agrícola, né? Portanto, a educação do campo deve ser entendida na contradição da luta de classe, como estratégia dos movimentos sociais e como direito fundamental a ser garantido pelo Estado. É por conta disso, minha gente, que a educação do campo ela sempre vai estar em oposição a outros elementos do cenário no campo. Né? Os princípios formativos dos movimentos sociais devem ser uma de suas bases, seu objetivo central deve ser a emancipação humana e a construção de um modelo de sociedade. Né? Então não adianta fugir, ela se dá nesse conflito, a superação do capitalismo, a luta de classe, a disputa por esse território. Né? O camponês vai estar lutando por esse espaço, o seu modo de vida, a sua tradição, a sua cultura. E uma crítica ferrenha ao neoliberalismo. Por quê? Porque o neoliberalismo ele não respeita esse espaço do camponês, do povo do campo. Então, a educação do campo se constitui a partir de uma contradição de classe no campo. Existe uma incompatibilidade de origem entre a agricultura capitalista, como eu falei para vocês naquelas fotos que eu fiz a analogia agora há pouco, e a educação do campo. Exatamente porque a agricultura capitalista sobrevive com a exclusão ou a expulsão dos camponeses ou a morte desses. Né? Então era isso, minha gente, era isso que eu tinha para vocês nessa aula. E vocês terão mais atividades aí também para responder. E até a próxima. Essa foi uma forma de levar para vocês aí uma espécie de resumo dessa aula. E até a próxima.